Paz seja convosco. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião ministerial aqui da nossa região. Se você pudesse colocar em pé, se coloque em pé neste momento e nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, por cada pastor, cada pastora que pertence a essa região eclesiástica 1003. Pai, eu peço também a Tua bênção para cada igreja que está integrada aqui à nossa região. Que o Senhor possa abençoar o nosso município de Vitória, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai, para cada igreja, que nós possamos multiplicar na Tua presença e glorificar o Teu nome. Senhor, abençoa o ministério de cada pastor titular, abençoa o ministério dos pastores auxiliares, que todos nós, Senhor, possamos Te servir cada dia mais com alegria. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. Como vocês sabem, nós já estamos chegando ao final do ano e aqui, dentro dessa visão nossa do ano, é a penúltima palavra. Nós estamos trazendo aqui os valores do reino de Deus. E nesta visão dos valores do reino de Deus, nós estamos falando hoje sobre sendo cautelosos nas opiniões. E vocês vão ver que dentro dessa proposta, vamos chamar assim, do livro, nós temos muitas coisas muito especiais que nós precisamos aprender e crescer aqui. O nosso texto base, Mateus 7, do 1 ao 6, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Aqui o primeiro ponto dentro deste capítulo é: não devemos julgar o outro. E isso é uma variação muito grande, a gente sempre ouve muito isso. Aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas, que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e a gente vive isso sempre, né? Porque no meio do ser humano, nós sempre vamos ter esses problemas. Jesus não esperava dos crentes perfeição, contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Então, perfeito ninguém é, mas nesses momentos de dificuldade, nós temos que levar essas duas coisas em consideração, segundo o autor: a ética e a misericórdia. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. 2. Ninguém deve ser julgado? É a pergunta. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensinamento presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Então nós vamos ver vários versículos da palavra que mostram que as pessoas, em determinados momentos ou circunstâncias, passavam também
por este julgamento, como a gente vê no meio secular, que nós temos o poder judiciário. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente, não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana, porque às vezes a gente vê só o exterior, mas não vê o interior, e nós temos casos de pessoas que foram julgadas pela lei civil e depois condenadas, e depois se descobriu que elas eram inocentes. Então, a verdade é que os julgamentos acontecem dentro de alguns problemas que existem, mas eles são falhos, até porque os seres humanos são falhos. 3. O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo krinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Então a gente não vai fazer um julgamento pessoal, olhando para aquela pessoa e já falando, olha, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não serve, eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Isso é clássico na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Segundo ponto, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. 1. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que não têm juízo e fazem acusações impensadas e infundadas a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Essa é uma teoria que nós já ouvimos muitas vezes e que o autor, o pastor Osiel Gomes, coloca aqui no livro dele. Podemos ver que tal fato ocorreu na vida do rei Davi quando cometeu adultério e homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Está lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 7. Sem analisar bem a história e estando com a sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença. Digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Davi disse, olha, esse homem merece morrer. E quando Natã disse, este homem é você, aí ele caiu em si. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves dos que a que outra pessoa está cometendo. 2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, lá em João 8,7, quando a mulher foi pega no próprio ato adulterando. Você veja que o pastor Osiel, o autor, ele está nos levando a raciocinar em algumas passagens bíblicas que nós temos que tomar muito cuidado ao proferir uma sentença e um julgamento. Vocês vejam que na internet tem muito isso. As pessoas fazem um recorte da fala de alguém, pega só um pedaço e espalham para todo mundo e às vezes não conseguem ver o contexto do que está acontecendo ao redor. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes
e justos aos seus próprios olhos. Por isso, foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo o desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, de 1 Coríntios 11, 28. Então a ideia é, nós fazemos sempre um autoexame, sempre pensando nas nossas próprias atitudes. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Aí ele vai trazer a opinião dele. Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Então, o primeiro ponto é admitir, todos têm falhas. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus teve para conosco, pois o amor não faz mal ao próximo. Romanos 13:10. Então, se eu faço um autoexame, se eu consigo compreender que todo mundo falha, se eu consigo compreender que nós precisamos entender aquilo que aconteceu com a pessoa em amor, em terceiro lugar, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Ele está falando das pessoas proferirem julgamentos contra os outros sem provas, sem conversa. Como vocês viram aqui no livro, ele não está falando diretamente daquele julgamento que acontece quando, por exemplo, a pessoa traz uma acusação, um problema que aconteceu, e você trata aquilo entre os irmãos, um problema que aconteceu. Aqui está falando daquele julgamento que as pessoas saem fazendo sem nenhuma prova, sem nenhuma testemunha, sem nada. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Esse é o nosso papel como igreja, orar em favor das pessoas. Terceiro ponto, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? Interrogação. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Então, é algo a se considerar, a bondade e a severidade. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Romanos 3, 23. Então, veja bem, existem pessoas que elas utilizam uma espécie de uma régua dura com os outros. 2. Como Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. 3. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. E aí não foi uma justiça humana, mas foi uma justiça divina. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso não isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que é o culpado não tem por inocente. Então, na verdade, a justiça, ela vem de Deus. A severidade divina
é para que aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam os seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com a forma como nós abordamos as pessoas ou falamos. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu te peço neste momento, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa nos iluminar.